Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Hoje, prosseguindo a nossa meditação ainda dentro do plano da revelação divina, a gente vai falar sobre a interpretação do depósito da fé, esse patrimônio sagrado da revelação que Deus confiou por Cristo aos apóstolos. Bom, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, eles transmitiram não a um grupo privilegiado, mas a toda a igreja. A totalidade da igreja se beneficiou com esse depósito da fé. Mas esse depósito, ele precisa ser interpretado. E quem tem a autoridade, uma autoridade recebida do próprio Deus, para interpretar autenticamente a palavra de Deus, é somente o magistério vivo da igreja. E o que nós estamos dizendo quando nós nos referimos ao magistério da igreja? Aos bispos, sucessores dos apóstolos, em comunhão com o Papa, que é o sucessor de São Pedro. Só eles têm essa autoridade para interpretar autenticamente a palavra de Deus, porque eles são os guardiões da fé. São eles ungidos com o Espírito Santo para cumprir essa missão de ensino para toda a comunidade cristã. Agora, é interessante a gente prestar atenção que essa interpretação da palavra de Deus que o magistério da igreja faz, que os bispos com o Papa fazem, ela é uma missão de serviço à comunidade cristã. Eles não são donos da palavra, eles não estão acima da palavra de Deus. A palavra pertence, porque foi entregue por Cristo, pertence à comunidade cristã, pertence à igreja. Então o magistério da igreja está a serviço da palavra de Deus, servindo também a igreja. E eles só podem ensinar aquilo que foi transmitido pela palavra, aquilo que vem desde Jesus Cristo. E essa transmissão eles fazem pela assistência do Espírito Santo. Eles se colocam, em primeiro lugar, como ouvintes da palavra, para que, a partir desse único depósito da fé, que é a palavra de Deus, eles tirem aquilo que nos é proposto para nós crermos como divinamente revelado. E nós, fiéis em geral, ouvimos o magistério da igreja, o Papa com os bispos, com humildade, relembrando a palavra de Cristo, lá no Evangelho de São Lucas, aos apóstolos, Lucas 10, versículo 16, em que Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Por isso que nós fiéis recebemos com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os pastores da igreja nos dão de diferentes formas. E uma forma privilegiada que o magistério da igreja tem de empenhar a sua autoridade de interpretação da Sagrada Escritura é por meio da definição dos dogmas. Quando o magistério estabelece um dogma, o que ele faz? Ele utiliza uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Eles propõem verdades que estão contidas na revelação divina ou verdades que estão em conexão com essa revelação. Assim, nós temos segurança quando nós aderimos àquilo que nos é proposto, quando nós assentimos a verdade que nos é revelada. Então existe uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas, porque os dogmas eles são luzes no caminho da nossa fé e eles servem como luminares que vão tornando o nosso caminho de fé seguro, e por isso também a nossa vida espiritual. O catecismo diz assim: na verdade, se a nossa vida for reta, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Entre os vários dogmas que são definidos pelo magistério da igreja, existe uma coerência, existem laços que unem essas verdades de fé e que podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. A gente diz assim que existe uma ordem, uma hierarquia das verdades. O fundamento dessa hierarquia, ou seja, a verdade principal na qual nós devemos crer, é a verdade a respeito da Santíssima Trindade. Ele, o Deus uno e trino, é o fundamento de todo o resto da fé. Então, o nexo com o fundamento da fé, ele é diferente entre as diversas verdades, mas todas manifestam a mesma verdade do mistério de Cristo.
Não sei se eu estou falando complicado, Elaine, mas vamos dar um exemplo assim. A gente crê, como doutrina revelada, que Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus não é só um homem especial, Jesus não é um profeta, um mestre de sabedoria, mas Jesus é o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez carne e morou entre nós. Então, um dogma da igreja, por exemplo, a respeito de Maria, é que Maria é a mãe de Deus. Então, assim, mas Maria não é a mãe de Jesus? Fala assim, não, mas se Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus. E o magistério da igreja estabeleceu isso como uma verdade na qual nós podemos crer. Se Maria é mãe de Jesus Cristo é Deus, Maria é mãe de Deus. Então é uma verdade derivada da primeira verdade, que é a divindade de Jesus Cristo. Ainda falando sobre a interpretação do depósito da fé, o Catecismo da Igreja se refere ao chamado senso sobrenatural da fé. No latim, o pessoal lá na teologia fala do sensus fidei, né? O que se quer dizer com isso? Que todos os fiéis, não só o magistério, não só os pastores da igreja, né? Mas todos os fiéis, eles participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Todos os fiéis receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Se existe essa assistência do Espírito Santo na condução dos fiéis à verdade, isso é uma verdade de fé para nós. O Catecismo nos diz: o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Então, o senso natural da fé, ele dá essa segurança de nós crermos naquilo que é a verdade. Quando existe um consenso universal, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, sobre questões de fé e de costumes, os fiéis, a igreja, ela não pode errar. E é por esse senso da fé que toda a igreja adere à verdade revelada, com reto juízo, penetra essa verdade mais profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Esse depósito da fé, que é a palavra de Deus, ele entregue à comunidade dos fiéis, é sempre o mesmo. Mas existe um crescimento na compreensão da fé por causa da assistência do Espírito Santo e da docilidade dos fiéis para com o Espírito Santo. Essas realidades que estão no depósito da fé, assim como as palavras do depósito da fé, elas vão crescendo dentro da igreja. E como que elas crescem? Crescem pela pesquisa teológica, pelos estudos sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus, sobre a verdade revelada. Crescem quando os fiéis compreendem progressivamente as coisas espirituais, então eles vão entrando nessa intimidade com a palavra de Deus. Crescem também pela pregação dos pastores da igreja, da verdade revelada. Então, hoje nós encerramos essa parte da transmissão da palavra de Deus. Na semana que vem nós vamos falar exclusivamente sobre a Sagrada Escritura, mas fica também aquilo que nós afirmávamos na última semana. A palavra de Deus, ela nos é comunicada pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição, pelo sagrado ensino do magistério da igreja. E entre a tradição, a Escritura e o magistério, existe uma relação de entrelaçamento, e eles estão unidos de tal forma que um não tem consistência sobre o outro. Então eu insisto a todos os católicos que estão nos ouvindo, aquilo que eu já insisti na última semana. A Bíblia não é a fonte exclusiva do conhecimento da palavra de Deus para nós fiéis. Porque a gente sempre ouve isso aí de outras pessoas. Assim, onde é que está na Bíblia? Não tem que estar na Bíblia. Tem que estar na palavra de Deus, que nos é transmitida pela Bíblia, mas também pela Sagrada Tradição e pelo ensino dos pastores da igreja, que é o magistério. Um sem o outro não tem consistência, mas juntos eles contribuem para a salvação das almas.